Nós estamos de volta com o nosso Enfoque Regional, neste segundo bloco, trazendo com muita satisfação o vereador Moisés Rossi, que é do PR de Bauru. E até quero fazer uma colocação pela razão do Moisés estar aqui presente. Primeiro porque o Moisés é vereador e não é candidato à reeleição. Da atual composição de vereadores desta casa, nós não temos, além do Moisés, são 2 vereadores que não estarão pleiteando o seu voto nas próximas eleições. Um é o Moisés Rossi e o outro é o Dr. Paulo Eduardo de Souza. Portanto, 2 vereadores deixam de ser candidatos na próxima legislatura. E por isso, legalmente, eles estão em condições de vir aos estúdios da TV Prevê, de outras emissoras de televisão, rádio, para expor as suas ideias, porque os seus nomes não estarão na urna eletrônica ou nas urnas eletrônicas postulando uma candidatura à reeleição. Por esta razão, e até porque neste período nós não estaremos entrevistando nenhum candidato após a convenção de todos os partidos políticos desta cidade ou desta região. Estaremos obedecendo rigorosamente o que determina a legislação eleitoral. Apenas e tão somente estaremos promovendo os nossos debates eleitorais que já se tornaram uma tradição na TV Prevê. E há 20 anos isto acontece. E já no próximo sábado, não amanhã, no outro sábado, já teremos o primeiro debate com 5 candidatos a vice-prefeito da cidade de Bauru. E no sábado seguinte, teremos aí o debate com o primeiro debate, que teremos 2 com os candidatos a prefeito da cidade de Bauru. Depois, na sequência, teremos aí outras cidades aqui da região. Piratininga, Agudos, Bauru, enfim. Pederneiras, enfim, todas as cidades que nós estamos aí com a nossa programação. E Agudos, por exemplo, está aí uma efervescência muito grande para este processo eleitoral. E a TV Prevê dará oportunidade indistintamente para todos os candidatos manifestarem de acordo com as regras estabelecidas com a Justiça Eleitoral e com as assessorias dos candidatos para estes debates que vão acontecer aos sábados a partir das 9 horas, até o último dia que a legislação nos permite, e com reprise no domingo. Moisés, seja bem-vindo uma vez mais, muito obrigado por atender ao nosso convite, e para explicar ao telespectador as razões que não levaram Moisés Rossi a postular a reeleição como candidato a vereador, porque além de um bom trabalho que o Moisés fez como legislador bauruense, ele também teve aí, além desta tradição de trabalhar em prol das causas espíritas, uma enorme legião de adeptos, não só deste segmento, mas, acima de tudo, que lhe emprestam o seu apoio eleitoral, ou lhe emprestaram nas últimas suas 2 eleições em que você se apresentou como candidato. Moisés, explica para o telespectador, para o seu eleitor, por que você não quis ser candidato à reeleição. Você que era tido e havido como um certo ocupante da nova legislatura aqui de Bauru. Boa tarde, Samuel. Na verdade, é um projeto de vida, não é? O Samuel conhece o meu trabalho como jornalista, ele esteve muitas vezes na Polícia Federal, não é? E conhece o nosso trabalho lá, nós trabalhamos durante 30 anos, não é? Até nos aposentar. E o projeto era realmente tentar um cargo eletivo e, se tivesse êxito, cumprir 2 mandatos, não mais que isso. Eu acho, Samuel, que o vereador, assim como o prefeito, deveria ser proibida a reeleição.
Eu acho que o prefeito tem um mandato muito curto. 4 anos é pouco para você fazer obras na cidade, para você administrar a cidade. Eu entendo que o mandato do prefeito poderia ser de 5 e talvez até 6 anos. E o vereador não. O vereador 4, porque o vereador não há sequência. O projeto vem, ele cria um projeto, ou o projeto vem da prefeitura, ele analisa, vota, resolveu, morreu o assunto, não dá sequência. E eu acho sempre bom arejar os meios, seja de produção, seja de administração. Então, o meu projeto de vida era 2 mandatos de vereador, cumpri os 2 mandatos de vereador, deu certo, não é? Dei a minha força de trabalho, fiz a minha parte, e eu acho que agora outra pessoa tem que fazer a parte dele. Nós temos aí quase 400 mil habitantes na cidade de Bauru, e a gente precisa se revezar. Ideias novas, não é? Conhecimentos novos devem se apresentar na Câmara Municipal. Por isso, meu projeto era esse, 2 mandatos, e eu não sairia mais. Como você falou... Bom, a segunda parte você vai deixar para depois. Eu quero que você fale. Moisés é desprendido. Isso é próprio, inato, às vezes, no ser humano. Moisés é muito desprendido. E ele foi um dos que, eu não digo que ele abraçou a causa, mas não demonstrou antipatia, muito pelo contrário, mostrou respeito para aqueles que o procuraram e que defendem a tese de que vereador não seja remunerado. E se não apoiou, ele pelo menos aceitou um diálogo e não esteve aí manifestando a sua contrariedade por esta iniciativa que foi adotado em muitos municípios do país. E aqui em Bauru ameaçou, especulou-se o movimento. E eu me lembro, Moisés, que você foi chamado a dar a sua opinião e você esteve sempre aberto ao diálogo. Sim, eu acho que todos os assuntos da cidade devem ser discutidos e devem ser esclarecidos, não é? O salário do vereador é uma coisa que deve se discutir muito para que não se cometa um erro grave e que a cidade responda depois. As pessoas comparam sempre o trabalho do vereador com o trabalho profissional de qualquer pessoa, e isso é um equívoco. Enquanto as pessoas trabalham para ganhar o sustento, para ganhar dinheiro e sobreviver, o vereador gasta dinheiro para ser vereador. Então, é complicado você querer estabelecer uma correlação entre uma coisa e outra. É muito difícil, não tem como. Nós, o vereador, no exercício do seu mandato, ele tem inúmeras despesas para fazer isso. Despesas do mandato, inerentes ao próprio mandato, não é? E despesas que não são do mandato, mas que ele faz em prol da cidade. Por exemplo, o vereador de Bauru, pelo menos, e o que eu acho correto, ele não tem aposentadoria, não tem 13º, não tem telefone oferecido pela Câmara Municipal, não tem computador, não tem veículo oferecido pela Câmara Municipal. O vereador em Bauru recebe única e exclusivamente o salário, mais nada. Não recebe hora extra, entendeu? Agora, o vereador, ele roda a cidade inteira o dia todo. Uma pessoa diz, tem um problema no meu bairro, você tem que ir lá ver o problema, não é? Para que você possa acionar a prefeitura, enfim. Você vai fazer um projeto, você tem que pesquisar, muitas vezes você se desloca. Eu e Fabiano Mariano, por exemplo, nós fomos até Araçatuba ver a Guarda Municipal. Nós fomos com o nosso carro, com o nosso dinheiro. Por quê? Porque a Câmara não paga esse tipo de deslocamento. Então, quantas vezes a gente vai para São Paulo, quase todo mês, não é? Tem transporte, tem pedágio, tem às vezes hospedagem, alimentação. A Câmara não paga, é tudo o salário do vereador. O Marquinhos foi para Brasília agora, há poucos dias atrás de verba para a cidade de Bauru. Tudo dinheiro do bolso. Então a gente tem que analisar quem pode ser vereador se não tiver salário, ou se tiver um salário muito pequeno. Qual o tipo de trabalho o vereador vai fazer e como vai fazer. A gente pode comparar com as ONGs da cidade. Quais as pessoas que se propõem a trabalhar voluntariamente? Você sabe que o SEAC tem 6 núcleos de periferia, toda a administração é voluntária. Mas é difícil você encontrar pessoas que se proponham a um trabalho de responsabilidade, como é o do vereador, como é um secretário do município, sem remuneração e ainda gastando, ainda tendo o gasto em relação ao próprio trabalho, à própria atividade que faz. Então, acho que tem que ser muito bem discutida, porque corre o risco de não haver remuneração e a gente
criando pequenos grupos, acabar inserindo dentro da Câmara Municipal o tipo de pessoas que a gente não gostaria que tivesse, não é? Seria ótimo que não tivesse remuneração, que pessoas aposentadas, pessoas capazes, pessoas com cultura avançada, com conhecimento avançado, assumissem a Câmara Municipal e aí sim fizesse um excelente trabalho também. Mas será que é isso que vai acontecer ou será que não é? Quantas pessoas estariam dispostas a tirar dinheiro do bolso para o município? Então tem que pensar bastante, não pode ir assim atropelando e fazer sem conhecimento de causa. Entendo eu que deveria ter debates profundos e quem fosse participar realmente tivesse conhecimento do assunto para poder opinar com seriedade. Moisés, uma outra pergunta que fazem a você, eu tenho certeza, é que você tinha assegurado e tinha até boas vantagens e em relação a qualquer outro tipo de aspiração por outra pessoa, em ser candidato a vice na chapa liderada pelo doutor Raul, que é do PV. E você, num ato de desprendimento, mais uma vez, acabou abrindo mão desta candidatura. O que teria levado o Moisés Rossi a abrir mão desta assegurada candidatura a vice-prefeito? Política a gente faz em grupo. Ninguém consegue fazer política sozinho, ou é muito difícil fazer política sozinho. Para você se eleger vereador, prefeito, deputado, seja o que for, você tem que participar de grupos. Eu entendi, desde o início das tratativas, que o Raul seria o melhor candidato, me aproximei dele com a intenção de sair vice, porque eu entendo que teria condições de fazermos um bom trabalho. Como o PR já tinha um pré-acordo com o PV de sair vice, eu saí do partido que eu estava, o PPS, migrei para o PR, quando houve aquela janela que permitia essa migração, e nós fechamos um acordo que eu sairia vice do Raul, e inclusive durante aí 3 meses nós trabalhamos nesse sentido junto com o Raul. Mas o grupo sentiu a necessidade do tempo de televisão. Os outros candidatos, por terem mais deputados federais na sua legenda, acabavam tendo um tempo de televisão muito maior do que o nosso grupo. E como o período eleitoral é muito pequeno, é 45 dias nessa eleição, então a televisão a gente entende que vai ser de grande importância, não é? Até porque não vai dar tempo do candidato chegar no eleitor, ou pelo menos em todos os eleitores que ele queria. O candidato pretende chegar até o eleitor através da televisão. Como o nosso tempo era muito pequeno e como surgiu a oportunidade do PSDB se unir ao grupo, e o PSDB é o partido que tem o 3º maior tempo de televisão, porque tem o 3º maior número de deputados na Câmara Federal, seria de grande benefício para o grupo, que o grupo teria um tempo de televisão compatível com os outros candidatos, participaríamos de igual para igual, e a gente entendeu que para beneficiar o grupo, para beneficiar a cidade, porque a gente entende que é o grupo que está mais preparado, a gente deveria abrir mão, tá atraindo o PSDB para o grupo e termos esse tempo de televisão que nos faltava. Foi isso que motivou a nossa saída. Enfim, trabalhar pelo grupo, trabalhar pela cidade, fazer o que é melhor, né? Esquecer o individual, o eu, e pensar no grupo, pensar no todo e principalmente em Bauru. O PR, partido ao qual você pertence, realizou ontem a sua convenção partidária. Quais foram as importantes definições do partido em relação ao pleito? Então, nós decidimos ontem, claro, o apoio, não é, ao Raul Gonçalves de Paula, já estava pré-estabelecido antes e foi confirmado na convenção, e também o que é necessário, não é, o número de vereadores que vão participar da eleição, quer dizer, nominar aqueles candidatos, os vereadores que vão fazer parte da eleição, o que se faz na convenção, para que depois possa se registrar a chapa, não é? E definimos também o fortalecimento do partido agora, não é, durante e principalmente após as eleições, para que o PR tenha o seu lugar de destaque e participe ativamente, não é, na administração e nas decisões, no auxílio ao desenvolvimento da cidade de Bauru. O PR, ele terá quantos candidatos e está coligado na proporcional, que com os vereadores de outros partidos para obter
aquele coeficiente necessário a fazer as respectivas cadeiras no Legislativo bauruense. Esse é um problema até delicado, porque todos os partidos têm um número grande de candidatos a vereador, e o PV tem um número grande também, e nós, o PR se coligou ao PV. E o PV nos ofereceu 6 vagas de candidato, não é? Até abrindo mão de alguns candidatos deles, porque tem um número definido, 26 candidatos, não pode passar desse número. Então, o PV deve entrar com 20 candidatos a vereador e o PR vai entrar com 6 candidatos a vereador. Nós temos 2 não candidaturas declaradas e oficializadas, que é o seu caso e do Dr. Paulo Eduardo de Souza, que não serão candidatos. Alguns outros vereadores estarão aí aparecendo em outras candidaturas. Eu te pergunto, como você vê esta nova eleição, principalmente para aqueles vereadores que lá estão e aqueles que estão pleiteando face, em primeiro lugar, ao período curto eleitoral, ao segundo aspecto, o desgaste político que a classe sofreu com esses problemas intermináveis, principalmente na esfera federal. Que reflexos terão para esta eleição? Quando nós analisamos a sua segunda colocação, nós temos a tendência de acreditar que aqueles que não estão no legislativo nesse momento teriam mais facilidades. O meio político está muito desgastado em função das ocorrências em Brasília, principalmente, mas em função também da população não acompanhar o trabalho do vereador. A população delega um poder para o candidato representá-lo, mas não acompanha o que esse candidato está fazendo. Está correndo no Facebook agora uma placa azul, né? Bem-vindo a Bauru, silêncio. Tem 17 vereadores dormindo, não é? E vão acordar agora para a campanha. Então você vê claramente, não é, que as pessoas não estão acompanhando o trabalho do Legislativo. É lógico que não são 17 vereadores que estão dormindo. Eventualmente possa ter aí uma porcentagem desses 17 que realmente esteja dormindo. Mas existe uma porcentagem também bastante atuante na Câmara Municipal e no município. Mas o problema é que se generaliza, né? Político não presta, dorme, não trabalha, não faz nada, só aparece a cada 4 anos, e isso desgasta muito o meio político e desgasta todos, porque normalmente a grande maioria não define aquele que trabalha e aquele que não trabalha. Então a impressão que dá é que nós teríamos dificuldade para se reeleger aqueles que estão no mandato. Mas quando nós olhamos o seu primeiro apontamento, o tempo pequeno de televisão, a gente vê também que o vereador que está exercendo o mandato, ele tem muito mais evidência no meio social, porque sai no jornal, porque sai na televisão, porque tem a TV Câmara apresentando toda semana, então ele é mais conhecido no meio da municipalidade. Enquanto aquele que não é candidato tem maior dificuldade, e o tempo é curto, não vai dar muito tempo dele se apresentar como candidato e a população saber quem ele é. Eu acredito que deva haver uma renovação, talvez de 50% isso dos vereadores. Isso é histórico em Bauru, é um dado praticamente ao longo dessas últimas eleições. Isso, então não dá para a gente ter certeza, porque vai ter vantagem aquele que tem um grupo, aquele que participa de algum tipo de grupo social ou religioso ou alguma coisa assim na cidade, porque já é conhecido, não é? Não dá para dizer qual dos dois teria mais vantagem nesse momento, porque se um está desgastado, o outro não vai ter tempo, é bastante difícil. Moisés, nós teremos aí um segundo semestre atípico, considerando que nós teremos essa eleição e até pelos problemas que passam o país, e espero resolver que isso seja resolvido o mais breve possível, com a definição dando-se até no final do mês. Eu acho até longe demais. Mas eu te pergunto, como é que você vê o segundo semestre deste ano em relação ao Legislativo bauruense? Você acha que a produção legislativa vai cair, vai melhorar? Quais são as pendências que nós temos hoje tramitando por aquela Casa de Leis, da qual você estará participando até o dia 31 de dezembro? Na verdade, nós já participamos de um período igual a esse há 4 anos atrás, não é? Quando nós, inclusive, pleiteamos a reeleição e conseguimos.
A Câmara Municipal tem uma sistemática de trabalho bastante dinâmica e bastante tranquila. Então, não há uma diferença muito grande não de um período para o outro. O que a gente tem que considerar é que nos 4 anos, normalmente os vereadores já apresentaram aqueles projetos que eles tinham em mente, se candidataram com a ideia de apresentar aqueles projetos e eles naturalmente foram apresentados antes, né, no primeiro, no segundo ano, no terceiro, enfim. E quando chega nesse período, dos últimos 6 meses de mandato, o que você tinha que apresentar, você acabou já apresentando de novidade, de projetos novos e coisas desse tipo. O que nos resta é o trabalho que vem do Executivo. E esse não para. Toda semana o prefeito precisa de aprovação de projetos, uma série deles, para dinamizar e para continuar com a sua administração. E como tem uma sistemática de trabalho através das comissões temáticas, não é? Tem a sessão da Câmara na segunda-feira, na terça-feira tem as reuniões de algumas 2 ou 3 comissões, na quarta-feira mais 2 ou 3, na quinta mais 2 ou 3, a sexta-feira. Então o trabalho é subdividido e os projetos vão passando de uma comissão para outra. E tem horário definido essas comissões. Então não há uma dissolução de continuidade dos trabalhos. Os projetos, eles nesse período tramitam naturalmente, normalmente, com a mesma celeridade e até porque o próprio trabalho do vereador também é uma forma de expor o vereador para a sociedade e nesse momento ele quer se expor mais ainda porque a grande maioria é candidato, não é? E quer ser visto, quer que seu nome apareça. O trabalho continua naturalmente na Câmara, não tem problema nenhum nesse período, não. Claro que você tem a sua predileção, a sua sigla partidária apoia um candidato. Eu gostaria, sem citar nomes, que você dissesse como é que você vê o quadro de candidatos que se apresenta para a próxima eleição. É um quadro de alto nível, um quadro de expectativa? Qual é a visão que o Moisés Rossi tem daqueles que estarão postulando o voto do eleitor bauruense, que já passa de 200 mil? Eu acho que a gente tem que analisar nesse momento, principalmente quem vai votar, e quem votar é responsável pela administração. Porque hoje todos nós enfiamos a violinha no saco, criticamos o PT, criticamos Lula, criticamos Dilma, mas eles foram eleitos, não é? Nós votamos neles. Então nós vamos votar de novo agora. Então seria melhor a gente escolher os melhores, não é? Nós temos 5 candidatos, não é? E desses 5, a maioria não tem experiência político-administrativa nenhuma, não é? Não participaram exatamente de um tempo prolongado e sério, e outros candidatos, a minoria deles, tem uma experiência maior. Eu acho que Bauru pode sim estar muito bem representada na sua administração no ano que vem, se o eleitor olhar o passado dos candidatos, ver o que fizeram, o trabalho que fizeram, no que participaram, enfim, qual foi a sua atividade voltada para o público, para o social, enfim, eu acho que aí nós teremos condições sim de ter uma administração séria e que possa ajudar a cidade de Bauru. É nós que vamos escolher, nós munícipes, e ideal seria, ao invés de ficarmos chateados com o horário político, prestar mais atenção na fala, no jeito de falar de cada candidato, na espontaneidade de cada um, na sinceridade de cada um, olhar um pouquinho do passado do que ele fez e a gente terá condições de escolher sim o melhor candidato e aquele que fará o melhor para a nossa cidade, com certeza. Você convocou uma audiência pública para a próxima quarta-feira para discutir a criação do Dia do Demolei aqui na cidade. É uma iniciativa do vereador Moisés. Eu queria saber que projeto é esse e por que esta audiência pública convocada por você. Samuel, nós temos no meio social, não só de Bauru, do mundo, né, mas em Bauru também, vários segmentos, vários grupamentos de pessoas que trabalham em prol da melhoria do meio social que nós vivemos. Nós acabamos de mencionar aqui o Grupo Amor e Caridade, tem 6 núcleos de periferia, mais o albergue noturno. O que fazem? Atende principalmente a criança, transmitindo reforço escolar, orientação, amor, carinho, respeito, princípios morais, princípios de urbanidade, princípios de convivência social. Eu participo também da maçonaria, certo? É um outro grupo de pessoas
que buscam estudar e desenvolver o bem, a moralidade, os bons costumes, uma postura socialmente correta. O Demolei é um grupo de jovens paramaçônicos. Eles não são da maçonaria, mas têm uma condução, uma orientação dentro dos princípios da maçonaria. É um grupo que se propõe a reunir-se periodicamente, não é? Com o intuito de discutir assuntos da moralidade pessoal. Não é um grupo religioso, as religiões também fazem esse trabalho. Nós nos reunimos nas religiões para aprender princípios morais ensinados por Jesus. No caso da maçonaria, não, a maçonaria não é um grupo religioso e o grupo de Demolei também não é um grupo religioso, mas é um grupo voltado ao estudo da moral, dos bons costumes, não é? Da cidadania, enfim, grupos que, ao invés de estarem se desviando por tantos caminhos tortuosos que a gente vê na sociedade, se reúnem em prol de um aprimoramento íntimo e também de um trabalho social. Não é? O grupo Demolei, assim como da maçonaria e tantos outros grupos de assistência social que a gente vê na cidade, tem inúmeros trabalhos voltados para auxiliar o próximo, para auxiliar aqueles que estão passando por momentos de dificuldade na vida. Então é um grupo que entendo ser de extrema importância, que deva atrair mais jovens para absorver esses princípios moralizados e de cidadania que se estuda ali, para fortalecer a própria sociedade, não é? Homens educados, homens sérios, capazes, fortalecem a sociedade. Então a ideia dessa audiência pública, ela é exigida legalmente quando se pretende estabelecer um dia, e a ideia é estabelecer o dia do Demolei, como já existe em outras cidades e até internacionalmente, de forma que eles tenham aquele dia para que eles possam comemorar e ter um dia específico para a sua atuação mais direta e participação social. Então a ideia dessa audiência pública é essa, trazer o conhecimento da sociedade ao trabalho que eles fazem e estabelecer com um projeto de lei o dia do Demolei na cidade de Bauru. Você questionou durante os trabalhos legislativos um projeto de lei de autoria do Executivo em que permitia ao prefeito utilizar os recursos do Fundo Municipal de Esgoto para pagamento às obras da estação. Como é que ficou essa história, este projeto na edilidade? O Fundo de Tratamento de Esgoto ele foi criado e mantido pelo dinheiro da população. Todo mundo que paga a conta de água paga uma parcela do Fundo de Tratamento de Esgoto. É um dinheirinho sagrado que saiu do nosso bolso e que a gente tem que se preocupar muito com ele. Esse dinheiro só pode ser usado para a criação, para a construção da estação de tratamento de esgoto. O prefeito municipal mandou para a Câmara Municipal um projeto, todos nós sabemos, não é? Que a estação está em construção. Não foi construído nem 10% ainda, mas está em construção, foi feita a licitação, tem uma empresa construindo. E nós temos o governo do dinheiro federal, que veio graciosamente, não é? A fundo perdido. O governo federal paga e nós não precisamos pagar. O PAC Asfalto, por exemplo, é diferente. O PAC Asfalto, o governo empresta o dinheiro. Nós fazemos o asfalto, depois temos que pagar ao longo de inúmeros anos. A estação não. O governo federal se comprometeu a dar o dinheiro de graça. Então, nós esperamos que Bauru construa sua estação de tratamento de esgoto com o dinheiro do governo federal. E esse dinheiro que nós arrecadamos mês a mês, não é? Durante 10 anos, que a gente possa usar numa outra grande obra da cidade de Bauru. Ocorre que o prefeito mandou um projeto para a Câmara Municipal pedindo autorização para que ele use o dinheiro. De forma aberta, sem dizer exatamente os limites e no que usaria. Claro que ele disse que vai usar para a construção da estação, mas nós temos o governo do dinheiro federal para essa construção, então ele que briga com o governo federal, que é do partido dele, não é? E que traga o dinheiro e construa a obra e o nosso dinheiro fica guardado. Ele não especificou limites, não especificou momentos em que usaria, então nós ficamos muito preocupados com isso. Então fizemos várias reuniões e na última que nós fizemos, o prefeito se propôs a mandar uma emenda, não é, ao seu projeto, dizendo que ele só usaria o dinheiro se o governo federal não mandasse a verba que se comprometeu depois de feitas as medições e no dinheiro que tiver que ser adiantado para comprar o maquinário, ele só será adiantado dentro de um limite
que existe de um seguro feito pela empreiteira para garantir os direitos do município de Bauru. São em torno de 6 milhões esse seguro. Então, nessa emenda que ele mandou, ele só vai poder adiantar até 6 milhões, não é? Se der problema na empreiteira e ela parar a obra, ele pega os 6 milhões do seguro e Bauru não perde. Então, com base nessa emenda, nós ficamos satisfeitos, já demos andamento no projeto. Não será votado na segunda-feira, porque nós sobrestamos lá um veto do prefeito, então só vai poder ser apreciado esse veto, mas eu acredito aí que nas próximas semanas esse projeto será votado e o prefeito terá mais tranquilidade, então, na tramitação dessa construção da estação tão necessária para Bauru e para a região. Na entrevista que me deu no programa especial no dia 1º, aqui em Bauru, para a TV Prevê do nosso telejornal, o prefeito disse que não está em nenhum momento atrasado, pelo menos por hora, os repasses desta verba fundo perdido que o governo federal transfere para Bauru para a construção desta obra da estação de tratamento de esgoto. Mas nós temos algumas perguntas. O Marcos Eduardo Monteiro pergunta a você, Moisés, se você sabe qual o estudo que a Endurbe fez na rua Antônio Alves, a partir da quadra 27, dizendo que não é necessário proibir o estacionamento de um dos lados, pois a partir daquela quadra até a cabeceira do aeroporto, esta via estreita em mais de 30%, passando um veículo por vez. Na verdade, não tomei conhecimento desse assunto, tá? Não sei o estudo que a Endurbe fez em relação a essa rua específica. O que a gente sabe é que, normalmente, quando há esse tipo de pedido, seja contra estacionamento, ou semáforo, ou obstáculo de solo, a Endurbe conta o número de veículos que passa, faz as medições e ela se baseia nesse tipo de cálculo, tá? Mas com relação a essa rua específica, eu não tenho como informar, porque não é um assunto que não chegou até mim. O José Roberto do Beija-Flor diz, Moisés, você é uma pessoa de boa índole, por que o senhor não vai se candidatar na eleição? Vai dar espaço para pessoas que podem até enganar o eleitor? Na verdade, como era um projeto de vida, quando eu ganhei a eleição para o segundo mandato, eu já me preparei para não sair candidato mais. E outras pessoas vieram pedir o nosso apoio. E uma pessoa que a gente também conhece a índole, que a gente sabe que é séria, que faria um bom trabalho, veio até nós e nós nos comprometemos com ela já há anos atrás que estaríamos apoiando essa pessoa agora nessa eleição. Então, seria desagradável e até uma postura antiética se a gente rompesse esse compromisso que fez. Então, como há um projeto de vida, como há um compromisso assumido com outra pessoa, como a gente acha que ela vai fazer também um bom trabalho, a gente preferiu manter o nosso projeto de vida e executar só 2 mandatos legislativos. O Cirineu da Vila Nova Celino, ele diz, Moisés, já que o senhor é um vereador atuante, o senhor conhece a crise no Brasil, se fosse prefeito, coisa que você não será candidato, ele diz, mas o que é que você teria como prioridade ou até mesmo pode recomendar para o próximo prefeito? Olha, prioridade na cidade de Bauru é saúde. A saúde vem sofrendo, pacientes vêm sofrendo e a gente tem que envidar esforços no sentido de melhorar o quanto antes a saúde de Bauru. E ao lado da saúde, eu acho que o próximo prefeito ele precisa focar um pouco na contenção de despesas. É uma máquina grande, é uma máquina pesada e como a gente teve um período de boa arrecadação, alargou-se as possibilidades de gastos, não é? Gastos necessários, tudo bem, para o trâmite do executivo. Mas eu acho que nós precisamos focar num pouco, né, de conter despesas e fazer mais gestão, de forma que a gente consiga produzir mais gastando menos. Eu acho que são as 2 coisas principais para o próximo prefeito. Bom, eu pergunto, o Moisés não é candidato a vereador, mas vai continuar aí como um ativo colaborador do SEAC, das atividades, do mundo espírita, das entidades que são assistidas por esta importante entidade de Bauru? Isso. Antes de me candidatar a vereador, eu fazia parte da diretoria do SEAC, não é? E auxiliava muito mais diretamente nos núcleos assistenciais. Quando nós nos candidatamos a vereador, para que não houvesse uma mistura, e o SEAC, como é uma instituição muito séria e tem uma credibilidade muito grande na cidade, nós não quisemos misturar a política com a administração do SEAC, então nós saímos da diretoria do SEAC. Agora que nós não vamos ser mais candidatos, não vamos estar eleitos a cargo nenhum,
A nossa intenção é, se não estivermos trabalhando em prol do município em alguma área, nós focarmos a nossa força de trabalho, como fazíamos muito antes de ser vereador, e continuar fazendo enquanto tivermos forças, auxiliando aí as obras do Grupo Amor e Caridade, o pessoal mais carente, aqueles que necessitam não só do alimento, mas também reforço escolar, ensino profissionalizante, enfim, auxiliar as pessoas a conseguirem caminhar com as próprias pernas, viver melhor, ter melhor qualidade de vida. O mundo precisa de gente assim. Moisés, muito obrigado por você ter vindo aos estúdios da TV Prevê, dado esses esclarecimentos, essas informações, e é sempre muito agradável tê-lo na nossa programação jornalística. Muito obrigado. Samuel, a gente que agradece sempre uma grande oportunidade que a TV Prevê dá para a gente apresentar o nosso trabalho, as nossas ideias. Muito obrigado você, ao Duda, que sempre recebe a gente aqui muito bem também. Nós estamos encerrando o nosso telejornal, o nosso enfoque regional, aguardando que você esteja conosco nos horários alternativos desta programação a partir de segunda-feira. E lembrando que já no próximo final de semana, no dia 13, nós iniciamos a nossa série de debates eleitorais aqui pela TV Prevê e certamente você é o nosso convidado e estará conosco acompanhando de perto o que pensam os nossos candidatos de Bauru e da região nos cargos executivos. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e a certeza que novamente nós o teremos segunda-feira. Um bom final de semana a todos e até lá.